Olá, meus amados feras, chegamos agora na aula de gráfico de substância pura e mistura. O primeiro gráfico que eu vou fazer vai ser das substâncias puras. E você vai ver que a substância pura, misturas e dois exemplos de misturas que eu vou dar, durante o seu aquecimento ou durante o seu resfriamento, ele tem características, principalmente no seu ponto de fusão e no seu ponto de ebulição, bastante diferentes. Então, o nosso gráfico consiste no seguinte: aqui no eixo da vertical, nós vamos ter a nossa temperatura. Deixa eu botar em vermelho. Temperatura. Temperatura, vou botar aqui em graus Celsius, mas podia ser a qualquer unidade. E em função do tempo. Certo? O tempo não importa se é minuto, segundo, não importa. Nós vamos fazer primeiro um gráfico de aquecimento, mas o raciocínio também serve para um gráfico de resfriamento. Então, o nosso gráfico, se nós estamos aquecendo, vamos começar do estado sólido. Então, a característica de uma substância pura é o seguinte: você vai aquecendo, vai aquecendo. Então, aqui ele é sólido. Quando você passa, visualiza aí na sua cabeça, quando você pega um copo com água ou gelo e bota em cima da mesa, ele passa para o estado líquido instantaneamente, que você não consegue nem ver o momento em que ele é sólido e líquido ao mesmo tempo? Não, num certo momento, ele é sólido e líquido ao mesmo tempo. Então, neste momento em que ele é sólido e líquido ao mesmo tempo, nós temos a nossa fusão. Então, o ponto de fusão. Observe que eu fiz esse ponto de fusão, eu fiz uma reta paralela ao tempo. Observe que é uma reta aqui, ó. Essa reta paralela ao tempo. Então, nesses daqui para aqui, eu tenho a fusão. Então, eu tenho aqui tempo inicial, tempo final, e aqui eu tenho a temperatura de fusão. Bacana? Então, eu posso dizer o seguinte: nesse momento, eu tenho o início da fusão, e no tempo 2 eu tenho o final da fusão. Se você continuar aquecendo uma substância pura, quando todo sólido virar líquido, a temperatura vai continuar aumentando. Então, nesse espaço aqui, ele é só líquido. Certo? Então, ele vai ser líquido até começar a evaporar. Quando ele começar a evaporar, aí você vai ter ao mesmo tempo líquido e vapor. Nesse exato momento, eu tenho o que a gente chama de ponto de ebulição. E se você observar, neste ponto de ebulição aqui, ó, que tem um ponto no eixo da temperatura, eu tenho exatamente a temperatura de ebulição. Eu posso dizer que nesse momento aqui, que eu vou chamar de T3, até o T4, eu tenho o início da ebulição e o fim da ebulição. Lembrando a você, o que é o ponto de fusão? É aquele momento em que você tem a coexistência de dois estados físicos, sólido e líquido. O que é o ponto de ebulição, Sandrão? É aquele momento em que ocorre a coexistência de dois estados físicos, gasoso e líquido. Quando todo líquido se transformar em gás, vapor no caso aqui, aí a temperatura continua aumentando. Moral da história: eu observei que durante a fusão, durante a fusão, a temperatura não variou, ela foi constante. A mesma coisa, constante, acontece na ebulição. Então está aqui a característica de uma substância pura, que é justamente o ponto de fusão e o
ponto de ebulição eles serem constantes. A temperatura permanece a mesma durante um período de tempo. Bacana? Vamos ver a mistura aqui agora. Agora vamos fazer aqui o gráfico de mistura, certo? Então olha só, numa mistura normal, vamos ter ponto de fusão e ponto de ebulição com características diferentes da substância pura. Vou fazer o nosso gráfico aqui do mesmo jeito. Aqui, ó, temperatura em função do tempo. Bacana? Vamos continuar fazendo um gráfico de aquecimento. Então, a nossa querida mistura, ela vai aumentando aqui, ó. Então, se a gente está aquecendo, vamos partir do estado sólido. Vai chegar num certo momento em que ela vai ser sólida e líquida ao mesmo tempo. Só que eu não posso fazer uma linha reta aqui. Por quê? Porque caracteriza que houve uma constante, que a temperatura aqui de fusão não iria variar. Mas não é o que acontece no caso de uma mistura. O que acontece é que mesmo durante a fusão, a temperatura varia. Então o cara é sólido. Deixa eu botar um pouquinho mais para baixo. O cidadão é sólido e líquido ao mesmo tempo. Certo? E aqui você vai ter, ó. Aqui você vai ter a temperatura 1. O tempo 1, que vai até o tempo 2. E durante esse período eu tive a fusão. E aí você tem aqui, ó. Então, durante esse tempozinho aqui, ó, você observe que a temperatura de fusão, ela continuou aumentando. Ela não é uma reta paralela ao tempo, ela não constante, continuou variando. E aqui eu tenho o tempo 1 e o tempo 2. Então, aqui começou a fusão, aqui terminou a fusão. E quando terminou a fusão, você continua aquecendo essa mistura, esse cidadão vai continuar aumentando. Certo? Ô reta feia. Vou fazer uma melhorzinha aqui. Então, quando todo o sólido da mistura virou líquido, você só tem um estado líquido. Mas você continua aquecendo, então vai chegar um ponto em que todo esse líquido aqui, todo esse líquido não, o líquido vai começar a evaporar. Então você vai ter dois estados físicos. Você vai ter líquido e vapor ao mesmo tempo. Pronto, se você tem líquido e vapor ao mesmo tempo, você já sabe que é o ponto de ebulição. Então, neste ponto aqui, que eu vou chamar de T3 daqui a pouco, até aqui, que eu vou chamar de T4, Tzinho 4, eu tenho o início e o fim da ebulição. Mas observe que eu fiz uma reta. Desculpa. Eu fiz uma reta, mas eu não fiz uma reta paralela ao tempo. Eu fiz uma reta como se a temperatura continuasse aumentando. Tanto é que se você pegar qualquer linha saindo da temperatura até aqui, nenhuma delas vão ser iguais, certo? Vão tocar em pontos diferentes na temperatura, no tempo, desculpa. Então vamos lá. Então eu posso dizer o seguinte, ó. Aqui, daqui para cá, nesse tempo aqui, eu tenho a ebulição, temperatura de ebulição, bacana. Aqui embaixo, que eu vou chamar de tempo 3, até o tempo 4, ocorreu a ebulição, sendo que ela começou aqui e terminou aqui, certo? E depois que todo o líquido evaporar, a temperatura continua aumentando e aí você tem apenas vapor. Mas você observou uma coisa aqui, que durante a fusão e durante a ebulição, a temperatura não foi constante, ela variou. E você expressa no gráfico dessa maneira, que ele variou a temperatura.
Então, características diferentes, você está observando aí, né? Por exemplo, eu na substância pura, vou mudar até de cor aqui agora, numa substância pura, ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Numa mistura, ponto de fusão e ponto de ebulição varia. E agora nós vamos para dois casos especiais de misturas, que são mistura eutética e mistura azeotrópica. Agora no próximo vídeo.